nessa nossa preparação para a Páscoa. Até agora, nós fizemos o seguinte percurso. Começamos refletindo sobre as tentações de Jesus, né? No primeiro domingo, dizia justamente essas tentações são as situações que nós passamos em muitos momentos ao longo de nossas vidas, nos quais somos chamados a confirmar a nossa caminhada para Deus, a vencer aquilo que nos afasta justamente daquilo que é de Deus e permanecermos firmes. Depois, semana passada, um grande conselho de Deus para nós. A palavra dizia justamente, a gente podia refletir, olha, nós somos bombardeados a todo momento, de todas as formas possíveis, um monte de informações, um monte de motivações, um monte de orientações que muitas vezes só nos deixam confusos. A nossa segurança está, como diz Deus para nós na leitura, escutar Jesus, deixarmos nos orientar pelo Evangelho, deixarmos nos orientar pelos ensinamentos e conduzir a nossa vida, fazer as nossas escolhas a partir desta orientação fundamental para nós. Essa mesma caminhada, hoje, a palavra forte do Evangelho, conversão. Jesus nos chama para a nossa própria conversão. Essa é a grande palavra desse terceiro domingo. E o Evangelho nos traz, meus caros irmãos e irmãs, justamente Jesus nos ensinando. Interessante que a leitura começa falando para nós que algumas pessoas foram até Jesus. Na verdade, aqui ele está trazendo duas situações, vamos dizer assim, de desgraça, né? A primeira, então, algumas pessoas foram até Jesus, falar assim, mais ou menos assim, olha, nossa, olha o que aconteceu com os galileus, eles foram mortos por Pilatos, e agora? E por trás desse questionamento, muito interessante, duas posturas, né? A primeira, aquela de achar, uma teologia que a gente chama de retribuição, que a pessoa está pagando alguma coisa que ela fez, que não é de forma alguma a proposta, o ensinamento de Jesus. Deus não castiga ninguém. Essa é a primeira questão. A segunda questão colocada, no fundo, era uma provocação. O ocorrido, como assim? O que aconteceu? Olha, provavelmente era Páscoa, né? Isso é certeza. E na Páscoa, todos os judeus, eles iam até Jerusalém para participar da festa da Páscoa judaica, né? E entre as coisas, às vezes a pessoa conseguia uma vez no ano só ir, alguns conseguiam uma vez na vida. Fazia parte da forma de viver a religião, oferecer animais em sacrifícios. Os galileus, eles eram mais do norte. Se diz aí, os estudiosos, que na época de Jesus, por exemplo, Jerusalém, ao longo do ano, tinha uma população mais ou menos de 30 mil habitantes. Para a festa da Páscoa, se chegava a 180 mil pessoas. Imagina um aperto, imagina você na praia em plena temporada, né? Com um final de semana prolongado. Uma situação desse tipo, você não tem nem aonde ficar, onde se encostar. Provavelmente esses galileus levando lá o sacrifício, diz aí no texto que os galileus eram pessoas um pouco mais rudes, né? Diferente do judeu do sul, deve ter tido alguma confusão. E qual que era a postura do Pilatos? O Evangelho deixa claro, até o Evangelho depois da paixão de Jesus, na época da Páscoa ele fazia questão de estar ali, para controlar, para ter a situação nas rédeas. A orientação dele deveria ser clara pelo ocorrido. Olha, aconteceu alguma aí desavença para os soldados. Haja rápido, para que essa coisa não aumente. Bom, deve ter tido algum empurra-empurra, algum desentendimento, alguém ofendeu alguém, coisa do tipo. E os soldados agiram rápido, mataram os galileus.
E aí para o judeu é um sacrilégio, porque diz aí o texto para nós, o sangue deles misturou com o sangue dos animais. Para o judeu isso aí era o fim. E aí, ao levar essa questão para Jesus, era como se ele estivesse falando assim para Jesus: olha, o que aconteceu? O que o Senhor vai falar para a gente fazer agora? Qual que vai ser a sua postura? Não, vamos pegar nas armas. Vamos passar esses romanos tudo a fio de espada. Vamos para cima. Vamos aproveitar essa indignação de todos aí e vamos fazer alguma coisa concretamente para mudar essa situação. Aí Jesus inverte a questão e nos dá um grande ensinamento, que é justamente a proposta desse terceiro domingo. Completando, antes de falar desse ensinamento, o segundo exemplo. Os romanos, onde eles chegavam, eles faziam grandes obras para deixar os lugares conquistados adequados aí à sua cultura. Provavelmente, pela descrição aqui, eles deveriam estar construindo alguma coisa tipo um aqueduto, eles traziam água de longe, enfim. Nessa construção, uma torre talvez ficou abalada na sua estrutura, caiu, acabou matando todas aquelas pessoas. Seria mais ou menos dizer assim: olha o que aconteceu lá em Brumadinho. O que foi agora que rompeu aquela barreira? Uma catástrofe. É lógico, provocado aí às vezes pela imperícia humana, por tantos outros motivos não naturais, sim, é verdade. Mas até nessa possível indignação, Jesus também inverte o raciocínio. E o que Jesus fala para nós? Olha, vocês estão pensando que essas pessoas eram melhores, piores ou qualquer outra situação? Não. Mas eu vos digo que, se não vos converterdes, tereis o mesmo fim. Jesus está falando para nós, meus caros irmãos e irmãs, que a questão fundamental somos nós, somos as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa conversão. É isso que faz a diferença, é isso que transforma o mundo, e transforma o mundo a partir de nós. O reino de Deus acontecendo a partir do momento em que nós façamos escolhas para sermos de Deus. Paulo também fala para nós, a segunda leitura, ele traz o exemplo aí da experiência feita pelo povo de Israel, no qual é narrado para nós aí na primeira leitura. A primeira experiência que o povo de Israel faz com Deus é uma experiência de libertação. Uma situação de escravidão, de sofrimento, clamor a Deus. Deus suscita a liderança de Moisés. Moisés deixa-se conduzir por Deus e vai ser um instrumento de libertação do povo de Israel, que era escravo no Egito. É essa situação que Paulo narra para nós, a segunda leitura. Olha, os nossos pais, é a maneira de falar, né? Os nossos aí, da qual a gente descende, os nossos ascendentes, aquelas pessoas que nos originaram enquanto povo, todos eles fizeram essa experiência de libertação do Egito. Todos eles estiveram sobre o deserto. Porém, muitos não se salvaram. Como assim? Olha, porque boa parte deles não conseguiram perceber o que Deus estava fazendo de bom em suas vidas. É o famoso reclamão. Aquele que reclama de tudo. No caso lá, não tem comida. Deus providenciou o maná. Oh, mas essa comida ruim, não tem carne. Deus providenciou as codornizes. Ah, mas ficar comendo essa carne todo dia? Tem água. Brotou a água da rocha através de Moisés. Enfim, nada estava bom. Murmuração. Uma pessoa que só murmura é aquela pessoa que não consegue encontrar sentido em nada, porque no seu coração não tem Deus. Quando no nosso coração nós nos abrimos para Deus, nós começamos a descobrir o sentido do nosso existir. Quando Paulo fala assim, eles não foram salvos, ele quer dizer justamente isso. Viveram, mas não encontraram o sentido da vida.
Qual que é esse sentido? O Evangelho, retomando a última parte, também nos fala. Primeiro, Jesus fala, nos mostra concretamente a necessidade da nossa conversão. A partir dos 2 exemplos citados, deve ter provocado naquelas pessoas que estavam procurando Jesus um ponto de interrogação. Talvez como você estivesse agora. Bom, mas e agora? Quais seriam esses sinais de conversão? O que eu preciso fazer? Aí Jesus conta na última parte do Evangelho uma parábola da figueira. Interessante a figueira, né? Se a gente pegar lá num trecho do Levítico, o sonho de todo o povo de Israel, quando ainda estava no deserto, era que ele tivesse uma terra fértil, uma nascente de água, de preferência mais de uma, e uma figueira. A figueira dá fruto 2 vezes por ano. É um fruto saboroso. Todo judeu que gostaria de ter uma figueira, uma árvore que vive muito tempo. E aí no exemplo dado, a figueira não produz fruto. E além de não produzir frutos, ela está bem no meio de uma vinha, a área mais fértil. É como se estivesse renunciando uma parte daquilo que seria o melhor para que a figueira pudesse existir. E mesmo assim, ela não produz fruto. O primeiro impulso, vamos cortar. Vamos esperar mais um tempo. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos viver mais essa quaresma. Vamos nos preparar para celebrarmos a Páscoa. Sejamos pessoas mais consistentes. Sejamos pessoas de postura. Que nós possamos, então, produzir fruto. O que seria um fruto? Bom, da figueira é o figo. Mas o que seria um fruto para nós, para as nossas vidas? É muito simples a gente alcançar uma resposta. Quem se beneficia do fruto da figueira? Ou seja, o figo. A própria figueira? Não, de forma alguma. Quem se beneficia do fruto é aquele que come o figo. Concorda? O que seriam então os frutos de nossas vidas? Que nós podemos apresentar para Deus como sinal de nossa conversão. É tudo aquilo que nós possamos fazer de coisas boas. É tudo aquilo que nós possamos fazer através de uma vida buscando esta conversão, buscando um verdadeiro sentido para nós, cujos beneficiários não sejamos nós. Simples assim a proposta de Deus para nós. Que possamos ser pessoas boas e que a nossa bondade possa se estender de tal maneira que outras pessoas vão comer o filho. Os ensinamentos de Deus para nós hoje, essa necessidade de uma postura de sermos pessoas buscando a conversão, pessoas agradecidas a Deus, pessoas conscientes da necessidade de nós, uma vez convertidos, possamos produzir muitos frutos e que outras pessoas possam se beneficiar da nossa bondade, do amor de Deus presente na nossa vida e nos nossos corações, que a partir daí construamos de fato uma vida harmoniosa para Deus.